Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler os versículos 1 a 13. Assim diz a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Voltem ao início do capítulo 3, mais uma vez, e observem que o apóstolo Pedro está mencionando que, de fato, esta é a segunda carta que ele escreveu para aqueles cristãos que viviam em várias cidades da região da Ásia Menor, ou perto da Bitínia, da Ásia, cidades pequenas, não tão importantes daqueles dias, mas onde muitos judeus anteriormente haviam se estabelecido desde o tempo da dispersão anterior, antiga, e muitos desses se converteram ao Evangelho com a passagem dos apóstolos por aquelas regiões. Paulo passou perto dali e Pedro finalmente foi usado por Deus, provavelmente, para plantar igrejas naquela região. Mas eles tinham algumas dificuldades com relação à segunda vinda de Jesus. E aqui o apóstolo Pedro diz que estava escrevendo uma segunda carta para eles, com o objetivo mais específico de fazer eles lembrarem algumas coisas. Olha o que ele diz. Em ambas, ou seja, nas duas cartas, tanto na primeira quanto nessa, que é a segunda, ele diz: procuro despertar, acordar, literalmente, né? Acordar com lembranças a vossa mente
esclarecida. É interessante que ele diga, olha, vocês já têm uma mente esclarecida, porque ele está falando com crentes, com pessoas que já foram regeneradas, e portanto receberam o Espírito Santo. E porque receberam o Espírito Santo, têm uma nova mente, foram renovadas, né? É aquilo que Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2, que o crente tem que ter a sua mente renovada por Deus. De fato, isso acontece mediante a operação do Espírito Santo no coração, na mente. Aqui, mente e coração são termos sinônimos. É só lembrar que o hebreu pensava mais, né, o judeu, o israelita, ele pensava mais nessa que é a chamada de a sede do nosso ser, dos pensamentos, dos sentimentos, como coração. E o grego pensava mais em mente. Mas nós não podemos fazer como hoje se faz, que é separar uma da outra, né? Quando se pensa em coração, hoje em dia, as pessoas pensam em sentimentos. Quando pensam em mente, elas pensam em pensamentos, razão, como se uma pessoa fosse mais sentimental e a outra mais racional. A Bíblia não faz essa distinção. Quando ela fala em mente ou coração, ela está pensando nas duas coisas. Tanto na sede dos sentimentos, das afeições, quanto na sede dos pensamentos ou da razão. Porque o ser humano não é só uma coisa ou só outra. Ele não é só a emoção ou só a razão. Mas ele é uma mistura dessas duas coisas. É verdade sim que algumas pessoas se guiam mais pelos aspectos racionais e outras se guiam mais pelos aspectos sentimentais. Mas nenhuma das duas coisas é totalmente desejável, né? Porque o ser humano é um todo. E assim, a nossa mente, que precisa ser despertada, não é apenas a razão, não é apenas os pensamentos, mas também os sentimentos. A vida como um todo, digamos assim. É isso que Pedro quer acordar. Literalmente ele fala isso. Eu quero acordar vocês, eu quero acordar essa mente que já foi renovada, que já foi iluminada, mas que deu uma cochilada, por assim dizer. Deu uma adormecida, por assim dizer. E o ponto específico adormeceu com relação à expectativa da segunda vinda de Jesus. Ou seja, perdeu de vista aquilo que é a grande esperança da igreja. Por que será que há essa tendência na igreja, em todos os séculos, de se esquecer da segunda vinda de Cristo? Por que será que é tão fácil esquecer-se disso? Bom, uma das razões, evidentemente, é porque o tempo passa e Jesus não volta. Esse é um dos pontos, é um dos fatos, que é o ponto que Pedro vai justamente tratar aqui. Essa aparente demora, esse suposto atraso da segunda vinda de Jesus. Mas um outro ponto que pode também dificultar ou a lembrança, né? Ou diminuir essa expectativa em relação à segunda vinda de Cristo, é justamente aquilo que Cristo fala muito nas parábolas, que ele fala em Mateus 24, Mateus 25 principalmente, que é o quê? Que é basicamente se preocupar demais com o mundo. Ficar muito focado no agora. Já que meu Senhor retarda, eu vou aproveitar. Eu vou usufruir das coisas aqui, as coisas dessa vida, as coisas deste mundo. Muitas igrejas funcionam nos dias atuais numa estrutura toda voltada para este mundo. Tudo que se busca nessas igrejas é uma situação, uma condição de vida melhor aqui, nesta terra. Basicamente, né, como não é segredo para ninguém, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, né, quando se fala em teologia da prosperidade, as pessoas pensam em quê? Prosperidade. Onde? No céu? Não. No mundo vindouro, ninguém quer saber disso. Agora, já.
melhores condições de vida, agora, já. Então, se toda a estrutura da igreja, tudo o que ela faz, todo o seu funcionamento, toda a sua pregação, todo o seu louvor, por assim dizer, se concentra em como ter uma vida melhor aqui e agora, necessariamente, a segunda vinda não vai ter importância. Quem vai querer que Jesus volte? Se ele voltar, vai acabar com tudo isso? Vai interromper tudo isso? Então, quanto mais ele demora, melhor é, não é? São essas duas coisas, principalmente, no meu entendimento, que ofuscam, que adormecem a mente dos cristãos em relação à segunda vinda. Tanto a preocupação exacerbada, exagerada com as coisas desse mundo, desta vida, quanto também a aparente demora em Cristo retornar. E aqui o apóstolo Pedro vai tratar mais especificamente desta questão da demora, do atraso da segunda vinda de Cristo. Mas só para fechar esse segundo aspecto do que eu mencionei, que é justamente a preocupação exagerada com as coisas aqui desta vida, o apóstolo Paulo tem uma expressão na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que deveria simplesmente matar toda a teologia da prosperidade, deveria matar. Essa frase dele é suficiente para esmagá-la totalmente. A frase que Paulo diz é: se a nossa esperança em Cristo resume-se apenas a esta vida, a ideia é o seguinte: se tudo que nós podemos obter de Cristo só serve para esta vida, se é só para esta vida, o que nós somos? Prósperos. O que nós somos? Os mais miseráveis, ele diz. Os mais pobres. Os mais infelizes de todos os homens. Então, precisaria mudar o título, o nome da teologia. Não poderia mais ser teologia da prosperidade. Tinha que ser teologia da pobreza. Da total pobreza. Da miserabilidade. Deveria ser algo nesse sentido. Porque é o que Paulo diz. Se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, se tudo que nós podemos obter de Cristo é ter uma coisa um pouquinho melhor aqui, uma situação, uma condição melhor aqui, somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Mas voltando ao que Pedro trata nesta epístola, especificamente nesse capítulo 3, ele nos diz que nós devemos nos lembrar de algumas coisas ou não nos esquecer delas. Porque ele diz que nós já sabemos essas coisas. Na verdade, nós sabemos mesmo. Mas a mente se acomodou, adormeceu um pouquinho, então tem que ser desperta, Pedro diz. Basicamente, ele fala aqui de 4 coisas a respeito do futuro da igreja, a respeito da segunda vinda de Cristo, que nós não devemos esquecer. Qual é a primeira delas? Então, veja aí, verso 2 diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, ou seja, coisa antiga, coisa velha, já dita há muito tempo, lá pelos profetas do passado, mas também foi dita como mandamento do Senhor e Salvador, ou seja, que Jesus também disse, e finalmente também falaram sobre isso os seus apóstolos, ensinado pelos vossos apóstolos. Coisa que 3 grupos aqui ensinaram. Os profetas do passado, o próprio Senhor Jesus e os apóstolos de Jesus. O que é que esses 3 grupos ensinaram de tão importante e que não pode ser esquecido? Verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões.
Então, um dos grandes ensinamentos, tanto dos profetas, quanto de Jesus, quanto dos apóstolos, é o quê? Se preparem para ouvir bobagens sendo faladas, escárnios sendo ditos por gente que se diz pregador, por gente que se diz profeta, apóstolo, ministro. Se prepare, porque isso vai acontecer o tempo todo. Eu disse aqui outro dia, né? Se os crentes que leem a Bíblia, e não são muitos, é verdade, mas se os crentes que leem a Bíblia prestassem mais atenção a todos esses alertas do Antigo e do Novo Testamento contra falsos profetas, seriam mais prudentes, seriam mais exigentes em verificar, em avaliar se o que estão ouvindo é ou não bíblico. Não sairiam por aí acreditando em qualquer coisa que ouvem, simplesmente porque alguém importante falou, ou porque alguém com um belo discurso, uma boa oratória, ou uma aparência de espiritualidade declarou. Seriam mais criteriosos e confrontariam biblicamente, olhariam para a palavra de Deus, para ver se aquilo procede ou não. Porque boa parte do que está registrado nas epístolas do Novo Testamento são alertas contra falsos ensinos. Boa parte. É muita coisa mesmo. Porque esse é um dos grandes perigos. E infelizmente a igreja se esquece disso. Infelizmente, com o passar do tempo, ela se esquece desses alertas. E aqui Pedro diz, precisamos reavivar isso, né? Precisamos reacender isso, precisamos despertar isso na mente de vocês. Tem que estar preparado. Muita gente vai ensinar coisa errada. Agora, especificamente, este grupo aqui que Pedro está atacando, ensinava que Cristo não ia retornar mais. Eles diziam assim, e dizendo, então o que eles pregavam? Onde está a promessa da sua vinda? Ao que tudo indica, Pedro escreveu sua segunda epístola na década de 60 do primeiro século. Então, no máximo, havia se passado 40 anos, desde que Jesus havia morrido, ressuscitado, subido ao céu e dito que voltaria. 40 anos passaram-se e eles disseram, ele não volta mais, já passou 40 anos. Já é muito tempo. Onde está a promessa da sua vinda? Está demorando demais. E então, eles usam um argumento que diz assim, porque desde que os pais dormiram, e isso provavelmente seja uma referência aos profetas lá do Antigo Testamento, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, desde que Abraão, Isaac, Jacó, desde que os grandes profetas morreram, nada mudou. O mundo é sempre o mesmo. Então essa imutabilidade da criação é usada aqui como um argumento contra a segunda vinda de Cristo. Aqui provavelmente esses pregadores estavam sendo influenciados por uma filosofia grega. Uma espécie de degeneração ou divisão do platonismo. Em Atenas, se vocês lembrarem, quando Paulo chegou lá para pregar o Evangelho, ele encontrou dois grupos de filósofos lá em Atenas. Quem eram eles? Os estoicos e os epicureus. Esses dois grupos buscavam a felicidade. Queriam descobrir qual era o segredo da felicidade. Por caminhos diferentes, basicamente eles sustentavam que era evitar a dor, evitar o sofrimento. Essa era a razão básica para ser feliz, evitar a dor, evitar o sofrimento. Um desses grupos, os epicureus, eles defendiam uma espécie de imutabilidade da criação.
Ou seja, que a criação desde o começo ela é a mesma, nada muda, nada continua tudo igual. Basicamente, grosso modo falando, esse era o sentido. Parece ser esse o argumento que eles estão usando aqui, esses profetas, esses pregadores. Estão dizendo, não, o mundo não muda, tudo é sempre igual. Desde o começo foi assim e continua da mesma maneira. Então, vamos esquecer esse negócio de que ele vai voltar e as coisas vão ser transformadas. Vamos nos contentar em saber que Jesus está lá no céu, cuida de nós, nos abençoa e pronto, vamos viver dessa maneira. Vamos esquecer essa história de segunda vinda de Jesus. Mais ou menos esta era a pregação aqui. E então o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, como é que ele vai rebater essa filosofia da imutabilidade da criação? Verso 5, ele diz, porque deliberadamente esquecem que... Então, está falando, só que eles, esse grupo de pregadores, eles estão esquecendo de uma coisa. Mas não é que eles esquecem de forma impensada. Não, aqui é deliberado, ele diz. Eles fazem um esforço deliberado para negar um fato, para negar uma realidade. Qual é esse fato? Qual é essa realidade? Ele diz que desde longo tempo houve céus, bem como terra. Interessante ele dizer, desde longo tempo, ou seja, a terra existe há muito tempo. Não vamos colocar data aqui. Não vamos estabelecer quando é que surgiu. Faz muito tempo. Desde longo tempo houve céus, bem como terra, a qual, a terra, portanto, surgiu da água. E através da água, pela palavra de Deus. Ele está apenas lembrando Gênesis 1, dizendo como que, no começo, as águas estavam lá, e Deus fez separação entre as águas acima do firmamento e abaixo do firmamento, e então dessas águas abaixo do firmamento, ele faz, haja porção seca. Então surge a terra do meio das águas. Essa é a ideia que ele está defendendo, a terra surgindo das águas. Mas o ponto principal de Pedro aqui, ao dizer que a terra surgiu da água, foi a palavra de Deus que deu essa ordem, né? Haja a porção seca, apareça. Então, o poder criativo de Deus faz a terra surgir. Mas aí Pedro liga diretamente isso, no verso 6, ao dilúvio. Veja o que ele diz. Pela qual, ou seja, pela mesma água e pela mesma palavra, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Qual a ideia, portanto? A ideia é, que história é essa que não muda? Que história é essa que o mundo não muda? Deus fez o mundo surgir da água e o exterminou pela própria água. Usou a mesma água, mesmo princípio, que o fez surgir para o destruir. Mas o ponto é, quem regeu isso? Não foi aleatório. Não foi um mero cataclismo da natureza. Foi o quê? O poder da palavra de Deus. O mesmo poder que criou, afogou. A mesma palavra que fez surgir, fez sumir, fez desaparecer. Então Pedro diz, ora, os céus que agora existem, e a terra também, e ele inclui os céus, porque observe, o dilúvio atingiu apenas a terra. Não teve efeito nenhum em relação aos céus. Mas agora ele diz, aguardamos algo muito maior. O que está reservado para o futuro não é apenas subir água e cobrir o mundo, mas um poder maior, que vai abalar os céus e a terra. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, mesmo que criou, a mesma que destruiu pelo dilúvio, agora têm sido entesourados, que a ideia é, estão reservados, guardados para fogo. É verdade, portanto, que o mundo uma vez foi destruído por água e a segunda vez é por fogo. Isso o ditado popular fala, e isso é um fato bíblico. Raramente esses ditados populares são verdadeiros, mas dessa vez é. Que a segunda destruição não será por água, porque Deus prometeu isso, inclusive.
Mas nesse caso, será por fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Portanto, qual é a primeira verdade com respeito ao futuro da igreja, com respeito à segunda vinda de Cristo, que nós não podemos nos esquecer? É que muitos vão sempre tentar negar o óbvio. Que muitos vão sempre tentar se esquecer disso. Porque para eles não é interessante pensar na segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é prejuízo para um mundo ímpio, para um mundo perverso. E também é prejuízo para uma igreja acomodada com esta vida, com este mundo. É prejuízo para esses grupos. Então eles vão escarnecer, os ímpios, escarnecer dessa realidade. E muitos crentes vão tentar justificar uma não volta, um não retorno de Cristo com base em argumentos. Farão isso, Pedro diz, deliberadamente, conscientemente. Mas nós temos que nos lembrar, Pedro diz, que Deus já destruiu o mundo uma vez. E se ele já destruiu o mundo uma vez, prepare-se, porque a segunda vez será muito pior, porque não dirá respeito apenas à terra, mas ao todo, incluindo os céus. Então, a expansão, desse conceito, o dilúvio terá sido algo muito pequeno em comparação com o que se deve esperar em relação à segunda vinda de Cristo. Essa é a primeira grande verdade que esse texto nos ensina. Portanto, nós não devemos nos amedrontar nem nos envergonhar diante dos escárnios daqueles que vão sempre negar esta realidade, este fato. O mundo vai sempre escarnecer da realidade do sonho, mas que não é um mero sonho, porque é uma promessa da esperança da igreja. O mundo vai sempre escarnecer disso. Mas a igreja precisa olhar para o passado, lembrar o que Deus já fez, e isso sustenta a sua esperança no futuro. Em segundo lugar, isso Pedro fala aqui nos versos 8 e 9, ele diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Mais uma, na verdade. Que não deveis esquecer. O quê? Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a acusação por parte de muitos era justamente essa: está demorando demais. Deus está demorando para cumprir a sua promessa. Isso, segundo aqueles filósofos, seria uma prova de que Deus não age no mundo, na verdade. Porque se nós admitirmos que Deus está atrasado, isso é uma desculpa para dizer que, de fato, Ele nunca agirá. É mais ou menos como quando você faz aquela promessa de que vai começar o regime segunda-feira. Só que essa segunda-feira nunca chega. Supostamente é amanhã. Mas amanhã você adia para depois da manhã. E para a semana que vem. E para o mês que vem. Então, isso na verdade é uma desculpa para nunca fazer. Para nunca começar. Se for aplicada, se esse princípio for aplicado à volta de Cristo, é como se ele estivesse dizendo: não, é amanhã, é semana que vem, é mês que vem, é ano que vem, é nunca. Por isso não se pode admitir de fato atraso no retorno de Cristo. Não se trata de atraso. Se trata de paciência. Isso que Pedro diz aqui. A questão não é atraso. A questão é paciência. Não confunda paciência com atraso. O ponto é paciência. Porém, Pedro, ele adverte os seus leitores, nós, quanto ao risco
de tentar enquadrar Deus dentro das nossas concepções, seja da nossa lógica ou do nosso conceito de tempo. Nós não podemos colocar Deus dentro da nossa caixinha, seja uma caixinha da nossa lógica ou do nosso conceito de tempo. Por isso que ele fala, uma coisa vocês não podem esquecer. Você não pode julgar Deus de acordo com as concepções temporais que nós conhecemos. Por isso ele diz, para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E com isso ele não está querendo estabelecer nenhuma teoria milenar aqui, não é o ponto nesta passagem. Também não está querendo explicar que cada dia da criação equivale a 1000 anos. Não é esse o ponto dessa passagem. Mas simplesmente dizer que nós não podemos julgar o atraso, o aparente atraso de Deus a partir da nossa concepção temporal, o modo como nós contamos o tempo. Parte dessa declaração, metade dela, 1000 anos como um dia como 1000 anos, metade dessa declaração vem do Salmo 90. Pode ler lá, Salmo 90, versos 1 a 4. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Normalmente, quando os autores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento, não são citações aleatórias. São citações muito precisas, tiradas de contexto histórico muito claro. E aqui especificamente, quando Pedro cita o Salmo 90, ele está interpretando esse Salmo 90 de uma maneira muito interessante, muito lógica, uma interpretação gramático-histórico, né? O histórico gramatical. Os que estudam hermenêutica aí, ou exegese, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Que a ideia é, Deus não está restrito apenas a uma geração. Mas Ele trata como um todo. Cada geração tem um problema, cada geração tem uma espécie de soberba histórica. Sabe o que é soberba histórica? É de pensar que tudo existe só por causa dela. Cada geração pensa que é o centro do universo, que é o centro do mundo, que tudo que acontece de bom e de melhor ou de pior tem que ser com ela. E se esquece do passado, e se esquece do que já foi. Esse eu já expliquei aqui, é o maior erro dos intérpretes de Apocalipse. Né? Por quê? Porque cada geração quer aplicar o livro inteiro para ela. Como se só ela existisse na face da terra. E se esquecesse de que Deus está lidando com um povo há muito tempo. Gerações já existiram antes, e muito provavelmente gerações existirão depois. Mas Deus é o mesmo, de geração em geração. Ele é o refúgio das gerações. Mas muito antes disso, Ele já é aquele que planeja e executa as coisas. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, o que são 1000 anos? Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Portanto, o que Pedro está atacando aqui é um sentimento de
de soberba histórica, de orgulho, de pensar que Deus tem que cumprir suas promessas todas agora para nós, nesse momento exato. Se esquecer que Deus dilui essas promessas ao longo das gerações, de maneira que todas elas, de alguma maneira, são contempladas por Deus. Portanto, é preciso eliminar essa ansiedade de tentar enquadrar Deus na nossa calculadora do tempo, porque é impossível. Mas essa é a segunda parte do versículo, quando Pedro diz: 1000 anos são como um dia. Mas Pedro diz antes: um dia pode significar 1000 anos. Aí a ideia é de esticar. Ou seja, Deus tanto pode comprimir, fazer 1000 anos caber num dia, como pode expandir e fazer um dia durar 1000 anos. Aí dá um nó na nossa cabeça. Aí dá um nó mesmo. Extrapola. Poder compreender isso. Mas penso que é isso que Pedro quer. Que a gente compreenda que não pode compreender. Que a gente entenda que não é possível compreender o modo como Deus se relaciona com o tempo. E se não é possível para nós compreendermos isso, o ponto é, pare de falar em atraso. Porque isso é ridículo aos olhos de Deus. É absurdo aos olhos de Deus. Se passaram 2000 anos, são só 2 dias. Então é insignificante. 2000 anos para Deus são insignificantes. Não está atrasado. Mas paciência está em ação. E esse é o grande motivo desse, entre aspas, para nós, só para nós, atraso. E isso é amplamente ensinado nas Escrituras. Abacuque 2:37 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É daqui provavelmente que vem essa ideia: o Senhor não retarda a sua promessa. É uma citação, mais uma vez, do Antigo Testamento, de Abacuque, que diz: não tardará, porque virá no tempo demarcado. E isso é um alerta para que a igreja não adormeça. Porque alguns podem fazer mau uso da paciência de Deus. E Cristo fala sobre isso em Mateus 24, verso 48, na parábola dos 2 servos, quando ele diz: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, está atrasado, vai demorando, e passar a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Não se pode fazer um mau uso da paciência de Deus. Jonas, por outro lado, entendia tanto da paciência de Deus que ele não queria ir para Nínive. Óbvio. Jonas 4, verso 2. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Por isso que eu não queria vir para Nínive. Eu sabia muito bem, se eu viesse aqui, pregasse para eles, eles se arrependessem, o Senhor não ia destruí-los, e eu queria mais era que o Senhor os destruísse. Não se pode usar a paciência de Deus
como vingança. Não se pode usar a paciência de Deus como um modo de não fazer a obra de Deus. A paciência de Deus, sim, é parte da essência de Deus. Mas ela tem que ser um motivo de vivermos em santidade e de o servirmos cada vez mais. Adiantando um pouco, meus irmãos, em terceiro lugar, o apóstolo Pedro diz, vocês têm que lembrar mais uma coisa aqui. O dia do Senhor, como já foi anunciado, é imprevisível quanto à cronologia. Cronologia, ninguém sabe, ninguém pode dizer, ninguém pode calcular. O dia do Senhor é imprevisível quanto a quando será. Porém, é totalmente previsível quanto a como será, os efeitos, o que vai acontecer. Ninguém sabe dizer quando, mas todos podem dizer o quê. Esse é o ponto aqui que nós vemos a partir do verso 10. Virá, entretanto, como ladrão. Ninguém sabe, imprevisível. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Imprevisível. Quanto a tempo, quanto a quando. Totalmente previsível quanto ao que, quanto a como, o que vai acontecer. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ou seja, os resultados, o que vai acontecer com relação à segunda vinda de Cristo, esses resultados são claríssimos. Ninguém sabe dizer quando, a data é imprevisível, mas o que vai acontecer está claro e não é bom. Não é bom. Esse é um ponto específico aqui. Amós, capítulo 5, verso 18, diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Escapou do leão, caiu nas garras do urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, estou seguro, encostou a mão na parede, foi picado por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Amós está dizendo, o dia do Senhor não vai ser coisa boa, não. Vai ser coisa terrível. Mas para quem? Essa é a pergunta. Para todos? Não, não para todos. Para todos aqueles que não confiam de fato em Deus. Para todos aqueles que não esperaram a volta de Cristo. Para todos esses, Amós diz, dia de trevas, dia de escuridão, não dia de luz, não dia de alegria. Voltando a Pedro, Pedro descreve 3 aspectos da criação que são abalados. Primeiro ele diz, céus passarão com um barulhão, ele diz, com um estrondo terrível. Os céus passam, os céus saem do lugar, os céus são movidos desse lugar, com um barulho ensurdecedor. Essa é a ideia. Alguma coisa muito barulhenta, muito terrível acontece nos céus. Segundo o efeito da segunda vinda de Cristo, ele diz, elementos derreterão com um fogaréu imenso. Os elementos podem significar 2 coisas aqui. É um termo grego muito difícil de traduzir e interpretar, mas geralmente ele está aplicado a 2 coisas. Pode significar os astros, a lua, os planetas, as estrelas. E podem significar os seres espirituais também. Anjos caídos, demônios.
Esses dois pontos estão muito ligados, né? Astros, mesmo na mitologia. E ele diz aqui, eles vão derreter com um fogaréu imenso. E em terceiro lugar ele diz, a terra e as obras dela serão, e aí eu sei a nossa tradução diz assim, destruídas, né? Serão destruídas. A expressão grega aqui significa serão reveladas, serão mostradas, trazidas para fora. Elas estão lá no fundo e aí elas vêm para a superfície. Esse é o sentido. Que é óbvio tem a ver com destruição, por isso a tradução não está errada. É destruição mesmo. Mas é mais do que destruição, é exposição. Que é o sentido de revelar tudo o que não presta. Justamente para receber juízo, receber punição de Deus. Esse é o espetáculo que acontecerá na segunda vinda de Cristo. Não é uma vinda que vão explodir fogos de artifício. Isso aqui não são fogos de artifício. Isso aqui não são saudações, volta, o rei está vindo, vamos estourar fogos de artifício. Não, isso aqui não são bombas nucleares. Não são bombas nucleares. Esquece esse negócio de bombas nucleares. Bombas nucleares não fazem isso. Não tem esse poder aqui. De derreter astros, não tem. Não são mísseis. Não são explosões de vulcões. Isso aqui é muito maior. Isso aqui é muito maior. E muito pior. Isso aqui não é destruição pela mão do homem. As pessoas pensam, bomba nuclear, vai ao apocalipse. Se para uma coisa, não tem nada a ver apocalipse com bomba nuclear. Porque bomba nuclear é muito fraquinha, é muito pequena, é muito insignificante. Isso aqui é coisa maior. Isso é aquela palavra que um dia disse, haja luz, houve luz. Usa essa mesma luz para dizer, acabe com tudo. Acabe com tudo, é poder, é puro poder de quem criou e, portanto, pode destruir. Mas em quarto lugar, para finalizar, meus irmãos, crentes devem manter a esperança, pois para eles existe vida depois da morte. Existe vida depois da destruição. Há esperança para além do fogo. É fogo o que vem. Mas isso é um fogo que purificará céus e terra. Purificará toda a criação de Deus. Como a água não pôde fazer suficientemente no passado. Mas o fogo o fará plenamente. Não só a terra, céus e terra. Portanto, toda essa explicação não foi só para lembrar. Ele está falando, vocês têm que lembrar, tem que lembrar, tem que lembrar. Mas é para que tomassem uma atitude decisiva. Escatologia, pensar no futuro, não vale se só serve para saciar a curiosidade. Como é que será que vai ser? O que vai acontecer? Vale nada para isso. Seu valor está em transformar a nossa vida agora, no presente. Porque eu já disse, é uma vida muito triste a que se concentra apenas nas coisas desse mundo. Porque vai ficar de mãos vazias, o fogo vai tomar tudo. Que adianta acumular? Esse materialismo do mundo ou da igreja torna os crentes os mais infelizes de todos os homens. Essa é a teologia da infelicidade. Mas Pedro manda que esperemos o dia do Senhor. E isso está em conformidade com tudo que nós sabemos desse dia da Escritura. Mas então ele diz algo espantoso. Ele diz, esperando e apressando o dia de Deus. Apressar. Literalmente é acelerar. O termo grego aqui é spidontas. Em inglês é speed, né? Tinha até
negócio de banda larga, que não era muito veloz no passado, mas chamava speed, que significa veloz, velocidade, acelerar, pisar no acelerador, no sentido mais moderno, né? Obviamente que não tinha carro com acelerador naqueles dias. Acelerando a volta, o dia de Deus. Como é que a gente podia fazer isso? Como é que poderíamos acelerar o dia da volta de Deus? Tem alguma maneira? Tem. Porque é mesmo que Deus não retarda a sua promessa, não é esse o ponto? Mas por que é que parece que ele retarda? Por que é que ele usa a sua paciência? O que é que ele espera? O que é que Deus espera? Qual é a palavra que o texto diz? Por que é que Deus espera? O que é que ele quer? Que os homens façam o quê? Se arrependam. Arrependimento. O termo é esse. Arrependimento. O que Deus espera, e por isso Ele é paciente com os pecadores, sejam eles do mundo, sejam eles da igreja, é arrependimento. Arrependimento é a única coisa que acelera a segunda vinda de Cristo. Eu sei, talvez esteja se perguntando, mas espera aí, tem mesmo como acelerar? Não está marcado na sua soberania? Claro que está. Ao ponto que só Deus sabe o dia, a hora, ponto final. Mas da nossa perspectiva, Pedro está dizendo, da nossa perspectiva, esse dia pode ser acelerado. Da nossa perspectiva, quando há arrependimento verdadeiro, nós estamos pisando no acelerador, nós estamos indo mais rápido nesse sentido. Não há atitude mais capaz de apressar o grande dia do que arrependimento. Desejar, portanto, o novo céu e a nova terra é viver em constante arrependimento, mesmo nós, que já nos arrependemos dos nossos pecados e já fomos regenerados. Temos que novamente e continuamente e diariamente pensarmos, se o Senhor ainda não voltou, é porque eu ainda tenho do que me arrepender. É porque ainda há coisas na minha vida para que eu me arrependa, para que eu mude, para que eu seja transformado. Essa é uma atitude verdadeira de espera. Não é só ficar de boca aberta olhando para cima. Isso não é espera. O futuro transforma o nosso presente através do arrependimento. Mas a promessa é essa. Nós esperamos novos céus e nova terra. Segundo a sua promessa. E lá habita a justiça. E nós habitaremos também lá nesse lugar. Por isso, para os crentes, sempre há vida depois da morte. Esperança para além do fogo que vai destruir, varrer céus e terra, para remover deles toda a impureza, todo o mal, todo o pecado, todo o sofrimento. Como eu disse, e como Pedro disse, essas coisas não são novidades. Nós todos já sabemos dessas coisas. Mas o ponto aqui não é aprender uma novidade. O ponto aqui é lembrar o que não pode ser esquecido. Lembrar o que jamais pode ser esquecido. A igreja nunca pode se esquecer do retorno de Cristo e de tudo que isso significará. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer, porque esperança é uma das grandes virtudes cristãs, junto com fé e amor. E porque nós podemos aprender de esperança na Tua palavra, de maneira a fortalecer tanto a nossa fé, quanto o nosso amor.
Ajude-nos, ó Deus, a esperar de forma correta a segunda vinda de Jesus. De maneira que, instruídos, bem lembrados, tanto na mente quanto no coração, estejamos alertas, esperando e apressando o dia de Cristo. De modo que nós sejamos achados preparados, vestidos e não nus. Ajude-nos a compreender mais essas coisas, a crer mais nelas e a viver conforme te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Justamente tratar aqui essa aparente demora, esse suposto atraso da segunda vinda de Jesus. Mas um outro ponto que pode também dificultar ou a lembrança, né, ou diminuir essa expectativa em relação à segunda vinda de Cristo, é justamente aquilo que Cristo fala muito nas parábolas, que ele fala em Mateus 24, Mateus 25, principalmente, que é o quê? Que é basicamente se preocupar demais com o mundo. Ficar muito focado no agora. Já que meu Senhor retarda, eu vou aproveitar. Eu vou usufruir das coisas aqui, as coisas dessa vida, as coisas deste mundo. Muitas igrejas funcionam nos dias atuais numa estrutura toda voltada para este mundo. Tudo que se busca nessas igrejas é uma situação, uma condição de vida melhor aqui, nesta terra. Basicamente, né, como não é segredo para ninguém, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, né, quando se fala em teologia da prosperidade, as pessoas pensam em quê? Prosperidade. Onde? No céu? Não. No mundo vindouro, ninguém quer saber disso. Agora, já. Melhores condições de vida, agora, já. Então, se toda a estrutura da igreja, tudo o que ela faz, todo o seu funcionamento, toda a sua pregação, todo o seu louvor, por assim dizer, se concentra em como ter uma vida melhor aqui e agora, pensamentos, razão, como se uma pessoa fosse mais sentimental e a outra mais racional. A Bíblia não faz essa distinção. Quando ela fala em mente ou coração, ela está pensando nas duas coisas. Tanto na sede dos sentimentos, das afeições, quanto na sede dos pensamentos ou da razão. Porque o ser humano não é só uma coisa ou só outra. Ele não é só emoção ou só razão. Mas ele é uma mistura dessas duas coisas. É verdade sim que algumas pessoas se guiam mais pelos aspectos racionais e outras se guiam mais pelos aspectos sentimentais. Mas nenhuma das duas coisas é totalmente desejável, né? Porque o ser humano é um todo. E assim, a nossa mente, que precisa ser despertada, não é apenas a razão, não é apenas os pensamentos, mas também os sentimentos. A vida como um todo, digamos assim. É isso que Pedro quer acordar. Literalmente ele fala isso. Eu quero acordar vocês, eu quero acordar essa mente que já foi renovada, que já foi iluminada, mas que deu uma cochilada, por assim dizer. Deu uma adormecida, por assim dizer. E o ponto específico adormeceu com relação à expectativa da segunda vinda de Jesus. Ou seja, perdeu de vista aquilo que é a grande esperança da igreja. Por que será que há essa tendência na igreja, em todos os séculos, de se esquecer da segunda vinda de Cristo? Por que será que é tão fácil esquecer-se disso?
Bom, uma das razões, evidentemente, é porque o tempo passa e Jesus não volta. Esse é um dos pontos, é um dos fatos, que é o ponto que Pedro vai, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Voltem ao início do capítulo 3, mais uma vez, e observem que o apóstolo Pedro está mencionando que, de fato, esta é a segunda carta que ele escreveu para aqueles cristãos que viviam em várias cidades da região da Ásia Menor, ou perto da Bitínia, da Ásia. Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler os versículos 1 a 13. Assim diz a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céu, cidades pequenas, não tão importantes daqueles dias, mas onde muitos judeus anteriormente haviam se estabelecido desde o tempo da dispersão anterior, antiga, e muitos desses se converteram ao Evangelho com a passagem dos apóstolos por aquelas regiões. Paulo passou perto dali e Pedro finalmente foi usado por Deus, provavelmente, para plantar igrejas naquela região.
Mas eles tinham algumas dificuldades com relação à segunda vinda de Jesus. E aqui o apóstolo Pedro diz que estava escrevendo uma segunda carta para eles, com o objetivo mais específico de fazer eles lembrarem algumas coisas. Olha o que ele diz. Em ambas, ou seja, nas duas cartas, tanto na primeira quanto nessa, que é a segunda, ele diz: procuro despertar, acordar, literalmente, né? Acordar com lembranças a vossa mente esclarecida. É interessante que ele diga, olha, vocês já têm uma mente esclarecida, porque ele está falando com crentes, com pessoas que já foram regeneradas, e portanto receberam o Espírito Santo. E porque receberam o Espírito Santo, têm uma nova mente, foram renovadas, né? É aquilo que Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2, que o crente tem que ter a sua mente renovada por Deus. De fato, isso acontece mediante a operação do Espírito Santo no coração, na mente. Aqui, mente e coração são termos sinônimos. É só lembrar que o hebreu pensava mais, né, o judeu, o israelita, ele pensava mais nessa que é a chamada de a sede do nosso ser, dos pensamentos, dos sentimentos, como coração. E o grego pensava mais em mente. Mas nós não podemos fazer como hoje se faz, que é separar uma da outra, né? Quando se pensa em coração, hoje em dia, as pessoas pensam em sentimentos. Quando pensam em mente, elas pensam em